Olá, turma, tudo bem? Finalizamos a aula passada, turma, falando sobre o conflito aparente de normas penais, ou concurso aparente de normas penais, como alguns autores falam. Recapitulando, o que vem a ser conflito aparente de normas penais ou concurso aparente de normas penais? Ocorre, turma, quando, para o mesmo fato, aparentemente poderão incidir ou poderá incidir duas ou mais leis, tá? Então, conflito aparente de normas ou concurso aparente de normas ocorre quando, para um determinado fato, aparentemente existem duas ou mais normas que poderão sobre ele incidir. Vimos que o conflito ou o concurso aparente de normas possui quatro características. Primeira característica, unidade de fatos. Segunda característica, pluralidade de dispositivos legais aparentemente aplicáveis ao mesmo fato. Tá? Então é necessário que tenhamos mais de dois dispositivos legais aparentemente que poderão ser utilizados a esse mesmo fato, incidir sobre esse mesmo fato. Terceira característica, vigência e validade simultânea de todos os dispositivos legais aparentemente aplicáveis. Lógico, turma, se apenas um dispositivo legal estiver vigendo e apenas um dispositivo legal é válido, não iremos falar em conflito aparente de normas ou em concurso aparente de normas. Então é necessário, como falamos no conceito, que existam duas ou mais normas aplicáveis, aparentemente aplicáveis, tá, a um caso concreto. Quarto, a aplicabilidade de apenas um dispositivo legal. Turma, aparentemente, tá? Conflito aparente de normas. Então, aparentemente existem mais de dois dispositivos legais que irão incidir sobre um determinado fato. Entretanto, apenas um deverá ser utilizado, tá? Apenas um deverá ser utilizado. Belezinha, turma? Ótimo. Turmas, vamos falar agora dos princípios ou critérios que são utilizados para a solução do conflito aparente de normas. Temos quatro princípios: o princípio ou critério da especialidade, o princípio ou critério da concussão ou absorção, princípio ou critério da subsidiariedade e o princípio ou critério da alternatividade. Vamos falar en passant de cada um. Primeiro princípio, turma, princípio ou critério da especialidade. O que significa isso? Significa, turma, tá? Que a norma especial irá prevalecer sobre a norma geral, tá? Então, a norma especial irá prevalecer sobre a norma geral, tá? Significa, turma, que no conflito entre um tipo penal específico e um tipo penal genérico, irá prevalecer o tipo penal específico. É isso. A norma especial prevalecerá sobre a norma geral. Tá? Utilizando um brocado jurídico, significa o quê? Lex speciale derogate generalis. Então, a lei especial irá derrogar a lei geral. Um exemplo: no o crime de infanticídio previsto no artigo 122 do nosso Código Penal irá prevalecer em face do crime de homicídio, que está previsto no artigo 121. Turma, o crime de infanticídio nada mais é do que um homicídio especial, tá? Homicídio, 121, matar alguém. O homicídio, o infanticídio, artigo 122, é matar a mãe, o próprio filho, sob a influência do estado puerperal. Então, você vai matar o filho, a mãe irá matar o filho em razão do estado puerperal. Então, a lei especial infanticídio, como falamos, é um homicídio especial. Então, o artigo 122 irá prevalecer sobre o artigo 121. O infanticídio irá prevalecer sobre o homicídio. Tranquilo? Belezinha? Ótimo. Segundo critério, turma.
ou princípio? Princípio é o critério da concussão ou absorção. Ivo, o que é isso aí, Ivo? Ocorre, turma, quando ocorre quando um delito é absolvido por outro, tá? Por isso que falamos absorção, concussão ou absorção. Quando um delito é absolvido sobre o outro. Um exemplo, no crime de estelionato, tá? A falsidade de um documento público, tá? Ele é absolvido pelo crime de estelionato. Um crime meio é absolvido pelo crime fim. Belezinha, turma? Aqui, turma, quanto ao critério ou princípio da concussão ou absorção, vamos analisar algumas situações. Primeira situação, quando nós tivermos um crime progressivo. Significa o quê, Ivo? Isso aí. Esse crime progressivo é quando, turma, o agente, desde o início, crime progressivo é quando o agente, desde o início de sua conduta, ele possui a intenção de praticar, de alcançar um resultado mais grave, de modo que seus atos violam o bem jurídico de forma crescente. Vamos para exemplificar, para ficar claro. Tibúrcio quer matar Joãozinho. Para ele alcançar a sua vontade, o seu ânimo, quer matar Joãozinho, é necessário que ele pratique uma lesão corporal em Joãozinho. E então, nesse caso, ele vai responder por lesão corporal? Não, turma, ele irá responder tão somente pelo crime de homicídio. Por quê? A lesão corporal é o que nós chamamos um crime de passagem. Se não ocorrer a lesão corporal, não irá ocorrer um homicídio. Belezinha? Ótimo. Outra situação, a questão da progressão criminosa. O que significa isso aí? Significa, turma, progressão criminosa. O agente, inicialmente ele pratica, o dolo dele é praticar uma determinada conduta. Só que no andar da carruagem ele resolve praticar uma conduta mais grave. Vamos pegar esse mesmo exemplo da lesão corporal. O ânimos, o agente de Tibúrcio, turma, era causar tão somente uma lesão corporal em Joãozinho. Entretanto, quando ele inicia a execução, ele resolve, quer saber? Eu não quero só causar lesão corporal, agora eu quero é matar. Então, é isso que nós chamamos progressão criminosa. Tá? Progressão criminosa. Inicialmente, o ânimos do agente era tão somente praticar a lesão corporal. Entretanto, quando inicia a execução, ele resolve modificar. Não, em vez de lesionar, estou lesionando? Não, agora eu quero não. Lesionei, então agora eu quero é matar. Então ele modifica o ânimo dele, modifica a vontade dele, modifica o dolo. Isso vem a ser progressão criminosa. Beleza? Outra situação que nós falamos até agora há pouco no exemplo inicial, o primeiro exemplo que nós demos, o crime meio é absolvido pelo crime fim, tá? O crime meio é absolvido pelo crime fim. Aqui, turma, nessa situação, o próprio STJ, tá, editou uma súmula, para ser mais preciso, a súmula 17, que assim diz: quando falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por ele absolvido. É o exemplo, gente, do estelionato. O falso é absolvido pelo crime do estelionato, tá? Para ele conseguir falsificar, vamos lá, na falsificação do cheque sem fundo, ou o crime de falso, tá? Ele quer passar um cheque sem fundo, tá? Ele pega João Tibúrcio, furtou uma folha de cheque, tá? Ele assinou, ele falsificou a assinatura
do verdadeiro, preencheu o cheque, falsificou a assinatura do verdadeiro emitente e passou adiante. Estelionato. Então, a falsidade praticada por Tiburcio é absolvida pelo crime de estelionato. Ele responderá tão somente pelo estelionato. Belezinha, turma? Tranquilo? Beleza? Ótimo. Uma outra situação, turma. Fato posterior não punível. Fato posterior não punível significa o quê, turma? Que sempre que o fato posterior, o eventual crime posterior, se referir ao mesmo bem jurídico e à mesma vítima, ficará por ele absolvido. Um exemplo: o agente que destrói uma coisa furtada, ele não responderá pelo crime de dano que está previsto lá no artigo 163 do nosso Código Penal. Responderá tão somente pelo crime de furto. Belezinha? Tranquilo? Maravilha! Tá? Então, turma, esses são algumas causas. Tá? Isso vem a ser do princípio da concussão, absorção. Crime, tá? Quando a prática de um crime absolve o outro. O crime mais grave absolve o crime menos grave. São essas 4 situações que nós falamos agora. A questão do crime progressivo, da progressão criminosa, do crime meio absolver o crime fim e do fato posterior não punível. Belezinha, turma? Ótimo. O próximo princípio, turma, é o princípio ou critério da subsidiariedade. Princípio ou critério da subsidiariedade. O que é isso aí? Princípio ou critério da subsidiariedade. Turma, quando nós vimos algo subsidiário, é o que? Algo que pode ser substituído, que substitui algo, não é isso? Então, princípio ou critério da subsidiariedade, turma, significa que o tipo subsidiário, tá? Ou a norma subsidiária, ela descreve um crime autônomo com uma combinação de uma pena menos gravosa, tá? Prevista em um outro tipo penal chamado de uma norma primária. Então, turma, aqui a norma subsidiária funciona como um soldado de reserva, como bem assevera o mestre Nelson Hungria. Eu só irei utilizar essa norma subsidiária, que é menos gravosa, se porventura eu não utilizar a norma mais gravosa. Existe, turma, a subsidiariedade, ela pode ser expressa ou tácita. E o que vem a ser a subsidiariedade expressa? Ora, turma, a subsidiariedade expressa é quando a própria lei determina que só será aplicada a lei mais branda se o fato não constituir crime mais grave. Repetindo, subsidiariedade expressa significa que eu só utilizarei, ou a própria legislação prevê que eu só irei utilizar a pena menos gravosa somente se o fato não constituir crime mais grave. Um exemplo, um artigo 132 do nosso Código Penal. O outro exemplo, artigo 238 do nosso Código Penal. Outro exemplo, artigo 325 do nosso Código Penal. Lá é um exemplo de subsidiariedade expressa, tá? Que diz que eu só utilizarei o crime menos gravoso, só utilizarei aquele tipo penal, se não constituir um crime mais grave. Belezinha? E temos também, turma, a subsidiariedade tácita. O que é subsidiariedade tácita? O que significa isso, Ivo? Me explica. Significa, turma, que quando todas as elementares de um tipo estão contidos na forma mais
gravosa, tá? Então, significa que subsidiariedade tácita, que ocorrerá que quando todas as alimentares de um tipo estiverem contidas na forma de elementares ou circunstâncias acidentais de um outro tipo. Exemplo, o crime de ameaça, que está previsto no artigo 147 do nosso Código Penal. Ela integra o constrangimento ilegal, que está previsto no artigo 146. Nesse caso, o agente responderá, tá? Se ele cometeu o crime de constrangimento ilegal mediante uma grave ameaça, ele não responderá pelo crime de ameaça. Belezinha? Ótimo. O último princípio é o critério, turma. É o princípio da alternatividade. E o que é isso aí, turma? Aqui, turma, aplica-se esse princípio ao que nós chamamos tipos mistos, alternativos, quando existir vários núcleos do tipo penal, tá? Um exemplo, que existe vários tipos penais, várias normas, vários núcleos desse tipo penal, tá? Nesse caso, turma, vamos aqui pegar um exemplo para ficar mais claro. Artigo 122 do nosso Código Penal. Artigo 122 do nosso Código Penal, que assim versa. Do artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Aqui, turma, é um tipo penal misto, são vários. Ele pode o que? Induzir, pode instigar. Significa o que, turma? Se o agente induzir e instigar, ele responderá por 2 crimes, não responderá por um único crime. Por isso, nesse caso aqui, quando houver um tipo misto alternativo, dizemos que é um crime único, ele responderá por um crime único. São vários verbos, entretanto, se ele praticar mais de uma conduta prevista, mais de um verbo previsto, tipo penal, ele responderá tão somente pelo único crime. Belezinha, turma? Tranquilo? Beleza? Espero que todos tenham entendido, compreendido. Qualquer coisa é só chamar, estamos à disposição. Um abraço, turma. Até a próxima.